Bom dia! Hoje é segunda-feira e eu já quero trazer uma frase aqui para animar a sua semana. Quem tem um porquê enfrenta qualquer como. E esta é uma frase de Viktor Franklin, que escreveu aquele livro Em Busca de um Sentido. Raquel, por que você está trazendo esse tema desse livro aqui hoje, né, no podcast A Liderança e o Espelho? Eu tenho trabalhado muito com esse público de liderança, né? Em alguns treinamentos, em grandes empresas e muitas vezes em mentorias individuais, alguns líderes que têm cargo alto, né, de diretoria e que querem desistir, querem fazer outras coisas da vida. Alguns que estão no meu programa Impulso, e eu noto que a gente parece que a gente não está tendo um meio termo, sabe? A gente tem do 8 para o 80, como diriam os mais antigos aqui. Tem muito líder ainda muito engajado em propósito, em gente, e tem muito líder querendo muito fazer qualquer outra coisa menos liderar. E o Viktor Franklin, para quem não leu esse livro, ele escreve, né, esse livro de dentro de um campo de concentração. Então, quando a vida dele estava em jogo, quando ele já tinha perdido tudo que era precioso para ele, né, ou quase tudo, e ele fala muito, como foi que ele conseguiu resistir, exatamente por ele entender o sentido da vida, da existência dele, do porquê daquilo tá acontecendo. E aí, para mim, isso faz muito sentido trazer para essa discussão de ser líder ou não ser, continuar sendo ou desistir, porque realmente é uma função muito difícil. Toda vez que você tem que dar conta de todos os seus resultados, de todas as suas atividades, que já são pesadas no dia a dia, e você ainda tem que responder por outras pessoas, ou seja, se dá errado, você é o culpado. Se dá certo, nem sempre é você quem recebe os louros, né? E muitas vezes você tem uma liderança que é muito por influência, mas não tem um cargo para exercer ali, né? Enfim, com uma geração que está mais complicada, num momento com muita rede social, onde todo mundo é muito julgado, onde tem os haters, enfim. A gente vive um contexto muito difícil, com muita pressão, com muita busca por resultado. Eu agora, por exemplo, acabei de sair de uma reunião, que emendou em uma outra e nitidamente as pessoas estavam cansadas, assim, de, nossa, é uma reunião atrás da outra no Teams, não dá tempo nem de pegar um café, muitas vezes. Então, eu acho muito importante a gente falar sobre o sentido de se tornar ou de continuar sendo líder. Porque se isso não for muito forte dentro de você, se não tiver um porquê muito forte, além de você deprimir, além de você se questionar, se sentir fracassado, você vai desistir. Então, por que que você lidera hoje? E aí eu não estou perguntando sobre o que você faz exatamente, qual é o seu cargo, quanto você ganha, né? Mas por que que você aceitou essa posição? Por que que você quer essa posição? O que que te leva a querer um cargo de liderança? Se isso para você é muito claro, parabéns, você encontrou o sentido. E a gente já falou no episódio aqui sobre propósito, sobre Ikigai, né? Agora, se você não encontrou, é importante você buscar esse sentido, porque senão os dias vão ser mais difíceis, sim. Eu gosto muito de liderar, não todo dia, mas eu gosto. E eu gosto porque eu gosto muito de gente. E eu gosto de perceber que muitas vezes a minha felicidade está na felicidade do outro, tá em ver o outro progredir, alcançar uma meta e me sentir um pedacinho parte disso. Um pedacinho, porque se eu falar que é 100% eu tô muito no meu ego, né? Porque tem um lado do outro também, de correr atrás, de ser inteligente, de ser esforçado, de tentar. Mas é tão gostoso você às vezes receber uma mensagem de uma pessoa feliz, né, que conseguiu uma promoção, que conseguiu crescer na carreira e porque você ajudou de alguma forma. Então, para mim tem sempre um sentido maior. De novo, não é todo dia que eu quero. Tem dia que eu penso, nossa, por que que eu inventei essa brincadeira? Mas na maioria das vezes eu sou feliz, sim, liderando. E eu acho que quem interage comigo no mundo corporativo sabe o quanto que eu gosto de trabalhar e de ajudar as pessoas de forma geral.
Então, a força de um líder não está no título, no quanto você ganha, mas nessa clareza do propósito, né? O meu marido é um líder que ele tem uma outra questão que eu admiro, que é ele gosta muito de arrumar uma bagunça, sabe? Aquela área que está desestruturada, aquela empresa que não tem processo, que está com custo alto e não está dando resultado. Ele gosta de chegar lá e arrumar tudo. E tem gente que vai olhar para isso e vai pensar, Deus me livre, eu quero entrar numa empresa com tudo arrumadinho, né? Porque eu não gosto de bagunça. E eu acho bonito esse desafio que ele pega para ele como se fosse dele, sabe? E nada faz ele desistir, e ele vira à noite, e ele fica tendo ideias, e eu olho e eu falo, nossa, mas a empresa nem é dele, né? E não é uma crítica, tá? Eu falo isso com um ar de admiração, assim, nossa, mas nem é dele, e ele tá tão empolgado, sabe? E eu acho bonito isso. E dá pra perceber que o que move ele não é o dinheiro, assim, nunca foi. Sabe, o dinheiro é uma consequência, com certeza. Ele é capricorniano e capricorniano adoram dinheiro. Mas é muito pelo propósito de se sentir útil, de se sentir entregando algo para a sociedade, para as pessoas, sabe? De solucionar um grande problema, né? De usar a inteligência que ele tem para solucionar alguma coisa e causar um impacto positivo na vida de alguém. Então, gente, quais foram as lições, né, que o Viktor Franklin traz sobre o campo de concentração no qual ele ficou ali durante um tempo? Ele, quando escreveu esse livro, que é o que se chama Em Busca de Sentido, após sobreviver esses campos de concentração nazistas, ele fala como foi importante para ele ter esse sentido da vida, porque ele perdeu tudo, ele perdeu a família, ele perdeu a liberdade, ele perdeu a dignidade, mas ele nunca perdeu a compreensão do porquê ele estava ali. Para mim, isso é muito difícil. Eu ia me perguntar por que eu, por que que eu tô aqui trancada, né? Eu acho que eu não alcançaria esse nível de evolução dessa alma do Vitor, né? Mas o ser humano, ele diz isso, né? Que o ser humano, ele consegue suportar o impossível se ele entende por que que ele está enfrentando aquele desafio. Agora eu vou pegar um exemplo do meu pai. O meu pai, ele sempre foi uma pessoa que, quando ele tinha um resfriado, parecia que ele ia morrer. Sabe? O homem é meio, né, meio fraco para essas coisas, vai, gente. Tirando um ou outro, a maioria espirra, tá de cama 5 dias. Desculpa, gente, eu vou te fazer essa piada, porque pelo menos os que eu conheço, a maioria é assim, né? E o meu pai era um desses. Eu falava, gente, espirrou, vai morrer. E ele não tinha muita doença, não. Só que uma vez, em algum determinado momento, ele teve um câncer. E o câncer dele foi muito difícil. Eu olhava para ele e eu falava, eu nunca faria todos esses tratamentos que ele está fazendo e passaria por todo essa dor e todo esse sacrifício que ele está passando. E ele olhava pra gente e ele falava assim: eu tô fazendo por vocês, porque eu quero estar ao lado da minha família. Eu quero que a minha família seja completa. E uma memória que eu tenho, assim, dolorida, porém muito inspiradora, é que a última vez que eu realmente me comuniquei com meu pai foi no dia 14 de agosto de 2022, que foi o Dia dos Pais. E tinha uma parte dele que parecia que nem tava mais ali, e uma parte que sim. E eu de verdade acredito que ele só estava ali porque ele não queria que a gente não tivesse Dia dos Pais. Então era um propósito muito forte de aguentar aquela dor para estar ali. Tanto que ele foi internado 4 dias depois e veio a falecer, acho que 7 dias depois disso. Então, para mim, foi um exemplo muito forte de que quando você tem um propósito muito grande, você realmente aguenta qualquer coisa, né? Então, liderar também é isso, encontrar um sentido para você no seu trabalho nos dias mais difíceis, aqueles dias que o resultado não vem, que a equipe não quer fazer, tá desengajada, que a pessoa resolveu pedir demissão no dia que você ia entrar de férias. Parece que tudo tá dando errado e a vontade de você sair correndo, largar tudo. E você fala, não, mas eu tô aqui por causa disso. Então, o propósito, na verdade, ele é esse combustível, a força invisível de qualquer líder, né? E ele é mais do que palavras bonitas sobre valores, missão, estratégia na parede, né?
Ele é essa força realmente que te sustenta ali naquele dia de perrengue, que te faz tomar decisões difíceis, como entrar em conversas difíceis, dar feedback, fazer reestruturações, implementar ferramentas e reduzir custos, enfim, tudo aquilo que é difícil a gente tomar de decisão aparece quando a gente lembra mas qual que é o propósito, né? Então, liderar é transformar a nossa dor em direção, né? Então, para que que eu tô aqui fazendo o quê? E aí, baseado também nessa história do Viktor Franklin, quais são os três caminhos para você encontrar esse sentido, se você ainda não encontrou, ou até, gente, para renovar? Porque eu mesma, eu preciso me renovar de vez em quando, sabe? Hoje eu estava aqui num cansaço absurdo, e aí eu tinha uma reunião muito importante com uma seguradora para discutir uma proposta para engajar, né, reengajar, digamos assim, um time de líderes que está perdendo um pouco a conexão com essa coisa do formato híbrido, né? É, e eu tava com muito sono, com muita preguiça, e eu pensei, nossa, eu tenho mais uma reunião ainda. E depois eu falei, nossa, que bom que eu tenho mais uma reunião, porque se der certo e eu fizer o resgate dessa galera que tá se questionando na liderança, não vai ser lindo? Porque o resgate de 30 corresponde ao resgate de 90, 120, porque eles lideram outras pessoas, então eles precisam estar engajados. E eu sei que eu fui lá, me arrumei, tô toda arrumadinha aqui, ó, maquiada, bem arrumada, escovei o cabelo, sabe? E aí eu coloquei. Parece que eu tô colocando uma coisa bonita aqui pra vocês me admirarem, mas eu juro que não é. Eu coloquei aquela oração de São Francisco cantada, a música. Porque eu gosto muito de escutar essa oração quando eu quero me motivar a fazer o bem, sabe? E aí eu escutei, eu fui, entrei na reunião com outro gás. E proposta quase fechada, vai fechar, se Deus quiser. E nesse momento eu estava muito no meu propósito. Do tipo, o que que eu vou levar de impacto positivo? E aí deu aquela reanimada no meu dia, sabe? Então a primeira coisa que ele fala é: o que que você entrega além do resultado, das métricas? O que que você acha que você entrega além disso? Quando eu entrego um treinamento de líder que impacta outras pessoas, para mim eu entrego felicidade. Porque o que mais faz alguém feliz no trabalho é ter um líder bom. Então eu acho que eu entrego felicidade. Depois ele fala sobre o amor pelas pessoas. Eu só sou RH porque eu realmente eu amo gente. Eu tenho uma amiga, Dani, não sei se ela vai estar escutando, que ela fala assim pra mim: eu odeio gente que ama todo mundo. Eu falo, ué, mas você me ama? Você é exceção, porque você é esquisita mesmo. E realmente, eu amo gente. Ontem eu tava conversando com uma amiga e eu falei assim: eu adoro as suas amigas. Você é uma pessoa que tem um dedo bom pra escolher amigos. E ela falou assim, mais ou menos, né? Porque de vez em quando eu te apresento umas malucas aí. E aí eu falei, quem, gente? E aí ela me contou de uma amiga, enfim, que era um pouco cansativa. E eu falei assim, ah, é, realmente, ela é um pouco cansativa, mas ela é tão animada, né? Eu achei que esse é o lado bom dela. E aí ela ficou rindo assim pra mim, mas é porque realmente eu sempre olho o lado bom. Teve uma vez também que uma gerente ligou pra mim e falou assim: Como é que você aguenta trabalhar com fulano? E aí eu cuspi assim, cinco coisas boas do fulano. E ela falou: Nossa, eu nunca tinha pensado sobre isso. E realmente ele é bom nisso. Então, assim, realmente, eu não sei se é meu olhar de RH, eu tenho um grande amor pelas pessoas. E por mais que eu reclame, que eu critique, que eu brigue, porque eu sou ser humano, eu tô sempre buscando o lado bom, porque eu gosto muito de gente. Eu não gosto de todo mundo, não, tá, Dani? Eu gosto de quase todo mundo. Quem gosta de todo mundo é Deus. Eu gosto de quase todo mundo. De vez em quando eu tenho umas implicâncias, uns ranços aí também. E aí depois o Vitor, ele fala sobre a coragem diante do sofrimento. Esse exemplo que eu dei do meu pai, para mim é um grande exemplo de ter coragem. E também da minha mãe, que cuidou dele durante todo esse período, 3 anos de pandemia, muito sofrimento, né? Tratar alguém com câncer. Então, é como é que a gente transforma essa diversidade em aprendizado, né? E como é que esses fracassos podem ser degraus, e não destino, para a gente ser cada vez melhor. Trazendo um pouco aqui pro mundo corporativo, né? Esse meu amigo Henrique da Segmédica, que eu já falei dele num outro podcast, uma vez eu liguei pra ele, eu tava meio depressinha assim, né, do tipo, ai, não tá dando certo esse projeto. Ele falou: "Já quebrou?" Eu falei: "Hã? Ele já quebrou?" Eu falei: "Quebrou? Não, não quebrei." Ele nunca quebrou nenhuma empresa. Eu falei: "Não." Ele: "Não, então."
Tá tudo ótimo, para de reclamar. Só fala comigo quando quebrar, que eu já quebrei aqui não sei quantas vezes e foi muito bom eu ter quebrado, né? Porque é muito ego, aliás, é pouco ego e muito risco. Porque só quando a gente entende isso é que a gente consegue realmente criar um negócio grande com significado. E eu sempre lembro dessa frase, já quebrou? Porque toda vez que eu penso em desistir, eu lembro que eu nem quebrei, né? Então tá tudo bem, eu posso continuar aqui. O líder encontra propósito quando entende que o seu papel é servir, é inspirar, é crescer junto, especialmente quando é difícil, porque eu faço, todo mundo faz, né, gente? E você, tem vivido aí o seu propósito ou tem apenas sobrevivido a essa rotina aí de liderança? Você ainda se emociona com o que você faz ou tá só no automático, cumprindo metas? Sem propósito, o líder se perde, até quando ele acerta, gente. Então, realmente, se a gente não souber o porquê de trás das coisas, até o mais legal parece chato. A gente vira aquele líder que reclama de tudo, a gente ganha um projeto ótimo e fala, ai, mais demanda, gente. Então, por isso que é tão importante, né? Eu comecei a liderança e o espelho falando de propósito, de autoconhecimento, e de vez em quando eu volto aqui. Porque não é porque você é líder, escutou o podcast uma vez, ou estudou sobre o propósito uma vez, que você vai estar com isso brilhando o resto da sua vida. Nós somos todos seres humanos, então muitas vezes vamos sim nos questionar, seja liderança ou não, se você é psicólogo, coaching, se você é da área comercial, quem trabalha com gente sofre muita pressão, então muitas vezes você vai querer desistir. Mas aí o que que tem por trás de trabalhar com gente? Tem o amor às pessoas e é isso que faz a gente estar aqui, né? Essas perguntas elas nem exigem resposta imediata, eu só quero que você reflita, né? Então, qual que é o sentido da liderança? Você precisa descobrir e não inventar. Qual que é a diferença, Raquel? Inventar é quando você olha um monte de frase bonita na internet, joga lá no chat GPT, né? E aí você cria uma frase linda para você, valores para colar na parede, mas na primeira derrota você desiste. E o Viktor Frankl ele dizia o seguinte, que o sentido não é algo que você inventa, é algo que você descobre. E você descobre normalmente quando você tá lá na M, embaixo do fundo do poço, né? Tentando sair daquele buraco. E aí você começa a descobrir forças que você nem sabia que você tinha, né? Você nem tá contando vitória, nem tá debaixo dos holofotes, mas você tá fazendo aquilo porque para você realmente é importante, tem valor, e você sabe que no final tem lá uma luz que vai te ajudar. Então é naquele feedback que transforma alguém, né? É num não que acaba protegendo você ou uma equipe, num sim que empodera uma pessoa, numa presença que acalma alguém, na vulnerabilidade que humaniza. Há várias formas da gente encontrar aí esse sentido. O sentido da liderança é dar sentido à vida dos outros. E essa é uma frase minha, tá? Para mim, isso nunca foi tão claro em toda a minha existência como é agora que eu trabalho com líderes no dia a dia. Liderar com propósito é quando realmente tudo pede que você desista e você não desiste. Então, é inspirar quando você mesmo precisa de inspiração naquele dia ruim, cansado, desmotivado, fracassado, e você fala: Não, meu time precisa de mim. Os meus clientes precisam de mim, o meu trabalho tem muito impacto, não é sobre aplauso, é sobre não deixar que os outros desmoronem. Quantas vezes eu já atendi líder aqui desmoronando porque estava tendo reestruturação e eles estavam preocupados com a equipe deles. Eu me lembro até hoje eu atendendo o Júlio Ferreiro na Sul América. Quem conhece ele, a equipe dele, vai lembrar. E ele muito preocupado, porque a área dele ia ser reestruturada e as pessoas iam ser demitidas, né? E aí, como que a gente fazia para salvar essas pessoas? Antes mesmo dele se salvar, ele queria salvar as pessoas. E graças a Deus foi um trabalho lindo que a gente fez, com a ajuda de alguns executivos, e a gente conseguiu reaproveitar 100% da área, inclusive o próprio Júlio, né? Então, e não querendo puxar sardinha pro meu lado, mas já puxando, eu fui um RH nessa época que lutou muito por isso, porque de verdade eu acredito nas pessoas e eu acho que o meu trabalho é causar o bem para essas pessoas. Porque líder, né, no final, ele é aquele que encontra sentido exatamente no que o Vitor falou, no que ele faz. E aí por isso ele vence qualquer guerra, sabe? Ele vence qualquer tempestade, ele vence qualquer como. Para ele o como não é importante, o importante é esse impacto que ele causa na vida dos outros.
Então, se você que é líder estava precisando desse gás hoje para começar a sua semana, final do ano, todo mundo cansado, eu espero que eu realmente tenha te inspirado aqui com as minhas experiências, com as minhas histórias, que você tenha uma ótima semana e fique aqui comigo porque na quarta-feira e na sexta-feira tem mais. Meu nome é Raquel Paiva, eu sou RH, fundadora da High Talent Gang, mentora de líderes, mentora de carreira. É um prazer enorme estar aqui com vocês de novo. Um bom dia, um bom trabalho e uma excelente liderança e uma excelente semana para vocês. Beijo grande.